Olá a todos. Hoje vou fazer esse vídeo aqui sobre a deserção, mais especificamente sobre a contagem, como se procede a contagem para a consumação da deserção. Para quem eventualmente for prestar um concurso público, para cabos, para sargentos, eventualmente aí cai sobre a contagem da deserção e das mais diversas formas. Então, só para explanar, deserção, tipificada aí no Código Penal Militar, em seu artigo 187, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que se deve permanecer por mais de 8 dias. Ou seja, o militar não comparece no seu dia de serviço e não se apresenta nos 8 dias posteriores. Então aí consuma-se a deserção. Agora nós vamos ver aí como se procede nessa contagem para a consumação da deserção. Com certeza aí muitos amigos aí já viram dessa forma que se faz a contagem, uma forma simples, porém bem didática aí na hora da contagem. E com certeza quem for proceder nessa contagem não vai se perder, né, se fizer dessa forma. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer aí 10 círculos aqui, né, representando os dias para a contagem. Então, vamos fazer 10 ciclos, no qual o primeiro ciclo ele compreende a escala de serviço, ou seja, o dia que o militar estava escalado no serviço. O segundo ciclo representa aí a falta, ou seja, para consumar essa falta, tem que ser das 0 horas de um dia às 0 horas do outro, ou seja, o militar estava escalado nesse primeiro dia, porém ele não comparece. Então, às 0 horas daqui do segundo dia, ou seja, completou esse primeiro dia, aí consuma-se a falta, ou seja, aqui nas polícias aí seria elaborado a parte de falta. E inicia-se o que nós chamamos de período de graça. Período de graça são os 8 dias das chamadas ausência ilegal. Ou seja, são os 8 dias lá que estava tipificado no artigo, que o militar não comparece ao serviço, né? Então, esse primeiro dia, a partir das 0 horas aqui, ó, da terceira bolinha, que é o segundo dia da ausência, aqui se consuma, ou melhor, o primeiro dia de ausência, ou seja, foi às 0 horas de um dia até às 0 horas do outro. Completou esse dia aqui, esse primeiro dia, ele foi completo, ou seja, configurou a ausência. Então, nós já elaboramos aqui a parte da ausência aqui nesse terceiro dia. Por que aqui, nesse terceiro dia? Porque completou esse segundo, foi até às 0 horas. Para consumar, tem que ser até às 0 horas. Então, procede-se a contagem, aqui 8 dias, né? E como tem que ser à meia-noite, conforme já mencionei, aqui na 10ª bolinha, aqui, às 0 horas desse dia, vai ser consumada aí a deserção de fato, né? Que aí vai ser o comandante da unidade, vai elaborar o termo de deserção, né, e proceder nas formas aí necessárias. Mas aqui só se atendo à contagem mesmo. Então, vou exemplificar isso aqui para ficar de uma forma mais fácil, mais didática, né? Então aqui nós demos exemplos aqui, ó, em que data irá se configurar a deserção de um militar que encontrava-se escalado no dia 13 de julho, das 7 às 18. Na realidade, aqui o horário a gente coloca, nos concursos coloca-se o horário, mas na realidade é mais para confundir, porque o horário pouco importa. Na realidade, o que importa é o primeiro dia. Depois eu vou citar outro exemplo nessa questão de horário, só para não se perder, né? Mas enfim, aí eu vou fazer aqui novamente as 10 bolinhas aqui e vou colocar dentro das bolinhas os números dos dias, que aí vai me dar uma precisão quanto ao dia. Não tem erro. Então aqui no dia 13, como sendo a escala de serviço que o militar não comparece, né?
Às 0 horas do dia 14, ou seja, 0 horas, aí de fato efetivou-se a falta do militar, né, devido ao escala que ele não compareceu. Aí, ó, inicia-se aqui a contagem da ausência ilegal, né, conforme já foi destacado aqui. E às 0 horas do dia 15, aqui consumou-se a ausência referente ao dia 14, porque o dia 14 ele completou, então configurou-se a ausência, elaborada então a parte de ausência. Então, continua a contagem, como está aqui embaixo, os 8 dias do período de graça. E no dia 22, às 0 horas, é que de fato consuma-se a deserção. Então a deserção consumou-se de fato no dia 22. Que aí foi elabora-se o termo de deserção, no caso do comandante da unidade, a autoridade competente para elaborar. Mas a contagem é feita dessa forma. Então, para ilustrar mais um exemplo, agora com o horário alterado, que eventualmente pode ser uma dúvida de alguém, né? Então, em que data irá se configurar a deserção de militar que encontrava-se escalado no dia 5 de fevereiro, das 18 às 6? Como eu havia dito, o horário, na realidade, no que tange a deserção, pouco importa o horário. Porém, que novamente aqui as 10 bolinhas, no qual no dia 5 é a escala de serviço. Porém, essa escala ela termina na realidade no dia 6, né? Para efeito de contagem da deserção, isso pouco importa. Porém, o militar ele tem que não ter vindo de fato na sua escala de serviço para consumar a no caso. Então, deu 6 horas e 1 minuto, mesmo sendo do dia 6, já configurou-se a falta. Porém, ela é contada a partir das 0 horas. Como eu havia dito, o horário pouco importa. Então, caiu em um concurso datas para contagem da deserção, não se atenham ao horário, e sim na data que seria a escala de serviço, para não se confundir. Então, no dia 5 seria a escala de serviço. Às 0 horas do dia 6, consumou-se a falta referente ao dia 5. Sendo esse dia o início também da contagem do período de graça, contagem das ausências ilegais, que são os 8 dias, ressaltando novamente. No dia 7 às 0 horas, consumou-se a ausência ilegal, que o primeiro dia de ausência ilegal é feito às 0 horas, porque esse dia de fato foi completo, aqui elaborado aqui então a parte de ausência ilegal, e procedendo à contagem. E no dia 14, aqui às 0 horas, de fato, consuma-se a deserção, né? Às 0 horas do dia 14, consuma-se a deserção, que é elaborado o termo de deserção pelo comandante da unidade. Se vocês fizerem dessa forma, pode fazer inúmeros exercícios aqui, vão poder observar, não vai haver erro. Tenta os amigos aí decorarem mais ou menos essa disposição aqui dos 10 círculos, e aqui se atentar que às 0 horas aqui do segundo círculo consumou-se a falta referente a esse dia. No terceiro círculo seria a ausência, porque esse primeiro dia de ausência, esse dia ele completou às 0 horas. Então, por isso que a parte de ausência é feita aqui, porém iniciada a contagem. Aqui, ó, são os 8 dias de ausência ilegal. Sendo feito dessa forma, com certeza aí terão sucesso aí no concurso, culminando em mais uma questão correta para os senhores aí. Espero tê-los ajudado. Aí qualquer dúvida aí fico à disposição.